dia tenha certeza que o mundo enfim compreender. Esse Kardec, nossa doutrina. Boa noite a todos. Estão ritual. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que entram nessa casa pela primeira vez, o nosso abraço fraterno, a nossa acolhida amorosa. Sintam-se em casa, na casa de Jesus. Mais uma vez aqui, então, para o início de mais um encontro fraterno, nessa reunião. Vamos iniciar com a nossa prece. E a prece tem que ser sempre esse momento em que procuramos aquietar um pouco a nossa mente, silenciar, principalmente aquelas nossas emoções que estão mais conturbadas, que possamos apacentar um pouco o nosso coração, porque quando aqui adentramos, já somos acolhidos pela espiritualidade amiga, que ouve no silêncio de nossos corações os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas inquietudes. Se estamos aqui para mais um encontro, com certeza cada um de nós tem um propósito. Que esse propósito possa ser acolhido por nossa espiritualidade amiga e assim possamos nos fortalecer, nos reanimar. E vamos também colocar o nosso pensamento nesse momento em que nós conseguimos ter essa vibração mais próxima da amorosidade de Deus Pai, para todos aqueles que necessitam muito mais do que nós desse envolvimento, para que possam se sentir fortalecidos em sua fé, possam ser confortados em momentos de angústia, possam sentir que estão sempre acompanhados, principalmente por Deus, o nosso Pai, por Jesus, o nosso Mestre. Que possa chegar a esses corações a nossa prece, também em especial ao nosso país, que ele seja envolvido nessa vibração agora que aqui desfrutamos, e que possam chegar a todos os rincões essa energia de paz, esse desejo que cada um de nós com certeza anima, para que possamos viver em fraternidade, para que possamos viver em clima de harmonia, de justiça, de verdade. Que Deus Pai acolha principalmente o nosso querido Geraldo Saviani, que ele possa aqui nesta noite já sentir o envolvimento e o abraço carinhoso de cada um de nós, e que a espiritualidade amiga o envolva, o intua, serene a sua mente, seu coração, para que ele possa passar essa energia da palavra de Jesus, dos ensinamentos que ele aqui deixou. Muita paz a todos nós, estejamos sempre então aqui envolvidos em muito amor. Boa noite. Boa noite. Nós agradecemos o convite, a prece, e é sempre ótimo falar nessa casa, muito agradável para nós, uma casa que me transmite só lembranças agradáveis,
E hoje nós vamos falar sobre o amor. O enfoque é o amor como farol para iluminar os nossos caminhos, para que nós tenhamos luz na nossa estrada. Ontem nós tivemos o prazer de assistir um filme que eu recomendo, que se chama O Pior Vizinho do Mundo. Parece estranho o nome, né? Pior Vizinho do Mundo, mas é um filme muito lindo e ele tem como enfoque justamente o amor. Um senhor aposentado que era viúvo e que tem uma vida muito solitária, ele é muito difícil de lidar. Quem vai despertá-lo para a vida é uma mulher que é estrangeira dos Estados Unidos, ela é mexicana, está grávida, tem vários filhos, muitos problemas, mas vai despertá-lo para a vida através do amor. Então foi tão a propósito essa história, não vou contar mais se ficar chato depois, né? Mas nós todos precisamos sim de amor. Porém, o grande fato, né, o segredo, não é nós sermos amados. Por incrível que pareça, não é quando somos amados que nós conseguimos de fato caminhar na direção do Cristo. É quando nós amamos. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda valorizar as pessoas que nos amam. Nós ainda não conseguimos retribuir amor. Basta ver que nós costumamos dizer que nós seremos felizes quando nos casarmos. Quando fulano ou a fulana casar comigo, eu vou ser muito feliz. Mas isso não é realmente verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, não teria mais divórcios do que casamento. Então a verdade é que nós não somos felizes porque encontramos alguém para nos amar, mas somos felizes quando nós amamos. Por quê? Porque amar abre todas as portas do nosso coração. Não as portas de madeira, não as portas dos corações alheios, mas do nosso próprio coração. Quando nós amamos, nós estamos dispostos ao sacrifício, nós estamos dispostos à abnegação. E o Kardec pergunta para os Espíritos, se não me falha a memória, questão 912 do Livro dos Espíritos: qual é a forma que nós temos para nós vencermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inferioridade? E os Espíritos respondem: a forma, o caminho é a prática da abnegação, que significa nós trabalharmos para nós nos interessarmos para atender às necessidades alheias. Quando nós fazemos isto, estamos iniciando o processo do amor. Não há outro caminho. Por mais que nós pensemos que eu quero ser amado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus amigos, isso é mais uma ilusão do nosso egoísmo. Porque eu quero que me deem alguma coisa. Eu quero me sentir senhor das pessoas que me cercam. Por isso que eu falo a minha esposa. Será que ela é minha? Ou será que ela é uma individualidade total, que faz o que quer, que age quando quer? Porque ela não é minha. Não é uma coisa que eu carrego comigo. O meu relógio eu carrego comigo. Tiro do meu pulso, ponho quando eu quero.
mas não a minha mulher, não os meus filhos. Aliás, os nossos filhos, né, doutora, nem estão por aqui, né? Dos nossos 5, só uma está por perto. Ainda assim, só no trabalho. Ora, então nós não somos donos de ninguém. E eu gostaria, até para iniciar a nossa tarefa, de ler uma pequena passagem do livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier. Fala assim logo no começo, no primeiro capítulo, na verdade, é aqui na introdução. Esse livro, não sei se vocês conhecem, ele foi publicado em 1939, mas ele é de 1938, ele é um ano anterior à Segunda Guerra Mundial. Mas ele começa assim: enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Esse pensamento de abertura desse livro, ele nos mostra o quê? Que os espíritos estavam esperando o nosso reconhecimento, a nossa atenção? Não. Eles sabiam que o mundo ia iniciar uma grande guerra que vitimaria milhões de pessoas, destruiria uma parte do mundo, sacrificaria valores que nunca mais seriam recuperados, estrearia uma bomba atômica que assustaria a humanidade até hoje. No entanto, os espíritos estavam se preparando para virem para a Terra, ainda assim, sem esperar em nada. Eles vinham porque nos amavam. No capítulo número 1 agora, que é aquela introdução, começa assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Esta comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção de nosso planeta por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. Então Jesus, imaginem vocês, que para nós não conseguimos de fato ter uma imagem do Cristo. Nós olhamos Jesus como se ele fosse um homem que nasceu de Maria, filho de José. Quando o povo se cansou dele, o matou porque ele não conseguiu reagir. Jesus não era isso, não. Jesus é um espírito tão grande, tão poderoso, que ele estava na organização do nosso mundo quando a Terra ainda estava se desprendendo da nebulosa solar. Ele estava entre aqueles que se organizaram para construir a Terra. Então imagine a evolução desse espírito. Nós, para habitarmos a Terra, nós estamos aqui apenas 10, 15 mil anos nesse estado de civilização. E se com muito favor se admite que nós somos humanos por aqui há 130 mil anos. Isso é um estralar de dedos na história da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos. Mas Jesus já estava organizando a Terra nesse período. Nós nem existíamos ainda. Nós não éramos nem
sementes de vida, não eram sequer princípios inteligentes nessa época. É a mesma coisa quando eu falo com meus estagiários brincando, que quando eu comecei a advogar, a mãe deles não tinha nascido ainda, 43 anos atrás. Eu falo para eles brincando, claro, menino, mas quando eu comecei, tua mãe não tinha nascido ainda. Então Jesus, quando ele veio construir a terra, nós não existíamos. E não é que nós não existíamos porque eu nasci em 1960, não é isso. É porque nós não existíamos nem como espíritos ainda. Porque, segundo André Luiz, a nossa média de existência é de 3 bilhões de anos. E a Terra existe há 4,5 bilhões de anos. Mas Jesus já estava construindo mundos. Então imaginem vocês que bilhões de anos depois que ele organiza a vida na Terra, e não é a vida dos homens, ele organizou a vida desde as bactérias, das algas, das plantas, depois vieram os animais, aqueles animais monstruosos, há 800 milhões de anos, que eram os dinossauros, depois eles foram destruídos por um cometa, mais tarde surgem os mamíferos na maioria, e 60 milhões de anos atrás a vida muda para a vida que nós conhecemos hoje. Mas nós humanos, a criatura que viria a ser humano, apenas 5 milhões de anos, um nada na história. Mas ainda assim Jesus vai reencarnar entre nós. E por que ele fez isso? Vocês acreditam que eu faria uma coisa dessa? Que eu sairia lá dos altos planos celestes para vir aqui para a terra? Nem hoje eu não viria. Se eu pudesse, eu estava aqui. Mas Jesus encarnou 2000 anos atrás. Por quê? Por amor. Porque Ele nos ama. Jesus encarna na terra porque Ele nos ama. Então Ele vem para cá para provar para nós que não é necessário que se tenha nada para se conquistar a evolução. E Jesus, ele vem num trabalho que vai humilhar as autoridades da terra, porque todas elas, todas as nossas autoridades, quem são? Homens poderosos que destruíram outros homens. Homens poderosos que lideraram exércitos que mataram milhares de pessoas. Homens generais que destruíram milhões de vidas. São os nossos homens poderosos. Mas se eu não falar o nome deles, ninguém aqui vai se lembrar deles. Porque ninguém se lembra daquele que causa dor. Ninguém se lembra. Mas todos nos lembramos de Jesus. É tão impressionante a história de Jesus, que existem pessoas que Jesus é uma coisa tão grandiosa que ele só pode ser uma lenda. Existem estudiosos que tentam provar que Jesus não existiu. Na minha opinião, é por inveja, porque eles não conseguem conceber um ser tão grandioso como Jesus. Jesus nasce de uma mulher que não poderia ainda estar grávida. Ela ainda não coabitava com José. Então ela engravida fora das regras judaicas. Imagine o impacto que foi isso. O José ficou com medo, quis fugir da situação. O anjo Gabriel precisou chamar a atenção e falou: José, vai lá e cuida da mulher e do teu filho. E ele, na imposição do anjo, volta para Maria e a leva consigo. Ela corria o risco de ser apedrejada, porque tinha violado as leis do seu povo. Nenhum casal poderia coabitar antes que o marido tivesse casa pronta para a família viver, e o José não tinha. José era um homem pobre, Maria era uma mulher pobre. Depois disso eles são perseguidos. O Herodes resolve matar todos os meninos com menos de 3 anos para garantir que matasse Jesus. Novamente
José tem que fugir com a Maria, vai embora para o Egito. Só volta aos 11 anos, quando Herodes morreu. A vida de Jesus foi assim, uma dificuldade pós outra. E quando ele morre, o Testamento diz que ele não tinha nenhuma pedra para apoiar a cabeça. Mas ele mudou a história, mudou até o jeito de nós contarmos o tempo e trouxe uma ideia tão forte que nós estamos aqui hoje falando dela, que é a forma do amor, a regra que permaneceu, todas as outras desapareceram. Nós, quando vamos ler o Evangelho de Jesus, gostamos muito de ler uma determinada passagem. Por quê? Porque essa passagem, que está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, começa com a seguinte transcrição do Evangelho: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João capítulo 14, versículos 13, 1 até o 13. Nós podemos ler esta passagem e até não entendemos muito bem o que Jesus está falando. Mas se nós vamos lá para esse livro, A Caminho da Luz, novamente nós vamos ouvir Emmanuel, que dita para Chico Xavier, dizendo que, uma vez constituída a vida na Terra, Jesus vai trazer aqui para a Terra alguns polos de capela. Até é muito romântica a leitura, ela começa assim: nos mapas zodiacais dos astrônomos terrestres, compulso em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela na sua trajetória pelo infinito vai se acompanhar igualmente de sua família de mundos. Muito bem, o que diz o Emmanuel nesse capítulo? Que aqui havia uma população inteira que já estava, pela sua grosseria, atrapalhando a evolução do povo que vivia em capela. Diz o Emmanuel aqui, no ano de 1938, que esse mundo estava mais ou menos na fase que a Terra está hoje. Então que esses espíritos grosseiros não podiam ficar lá mais. E essas comunidades dos espíritos superiores, dos espíritos angelicais, haviam se reunido e discutido o que fazer com aqueles espíritos perturbadores. E foram muitas as sugestões, diz Emmanuel. Algumas delas simplesmente jogaram no espaço e eles que se virassem. Outros mandaram para os mundos que são verdadeiras pedras ambulantes pelo espaço, e lá eles ficariam. E outras tantas soluções, mas Jesus, justamente dentro dessa passagem do Evangelho, Jesus fala assim: não, deixa que eu os levarei comigo. E traz lá de capela todos aqueles espíritos perturbadores que não podiam mais encarnar naquele mundo, traz para a Terra. E eles vão formar as raças chamadas raças adâmicas, como por exemplo o povo judeu, o povo egípcio, o povo grego, o povo romano, que eram aqueles primórdios daqueles homens que tinham muita inteligência e pouquíssima moralidade. Então Jesus, quando ele afirma: eu vou preparar o mundo para vocês, ele prepara não necessariamente
um mundo onde nós vamos encontrar só paz, não. Esse mundo é para os espíritos bons, aqueles que são bons, as pessoas boas. Estes sim vão para os mundos evoluídos que Jesus já preparou. Mas aqueles que não conseguem ter o seu coração repleto de amor, estes voltam para mundos iguais eram a Terra, milhares de anos atrás, onde viviam os seres mais brutos, onde as cavernas eram os nossos lares e éramos perseguidos pelas feras. Portanto, o caminho da transformação é o caminho do amor. O próprio Evangelho de Jesus traz uma mensagem que é ditada pelo Espírito de Santo Agostinho. Fala assim: os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons, tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Daí, meus irmãos, nós conseguimos unir o pensamento evangélico, as lições do Emmanuel e a realidade que nós vivemos na Terra. Porque quantos de nós não passam por problemas? A verdade é que nós poderíamos fazer uma pesquisa para tentar descobrir alguém que não passa por algum tipo de dificuldade. Eu conheci uma senhora há pouco tempo que me falou que estava querendo voltar para casa. Eu levei uma fração de segundo para entender o que ela estava dizendo. E ela percebeu no meu olhar que eu tinha entendido o que ela estava falando. Mas então ela complementa: não, eu não estou doente, eu tenho recursos econômicos fartos, não me falta nada, eu só estou cansada e gostaria de voltar para casa. Ora, esta senhora dá um exemplo muito claro de que a vida não é realmente um lugar onde nós estamos aqui a passeio. Por que não? Porque pergunta os espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos vão responder: para nós pagarmos pelos erros que cometemos nas vidas anteriores, e pode se acrescentar nesta vida também. E também nós estamos aqui na Terra para nós provarmos que hoje nós somos pessoas melhores. Então a vida na Terra não é um lugar onde nós podemos pensar que nós vamos conhecer aquela felicidade restrita e longa, não. A vida na Terra é uma escola, uma grande escola, igualzinho o aluno que vai para a escola todos os dias. O professor aplica a matéria e um dia faz uma prova. Aprendeu? Progride. O que significa progressão? Passar por um estágio mais difícil. A Terra é essa escola. Quando nós estamos melhores, provamos que melhoramos, nós evoluímos para passarmos para fases mais completas. Eu até acho bastante interessante, acho engraçado uma situação que aconteceu comigo. Eu fazia pilates. Minha gente vai ficando velho, o pessoal vai recomendando essas coisas, né? Pilates, não sei o quê, né? Para esticar o músculo aqui e ali. E estava lá eu fazendo pilates.
Gente, eu detesto a academia. Quando eu estava lá no meio da aula, já fazia uns 6 meses, aquela coisa que para mim é terrível de cansativa. Eu escuto as professoras falando, mas já está na hora de chegar para progredir. Ele já pode progredir. Eu pensei, graças a Deus, vão me tirar dessas coisas. Sabe o que fizeram comigo? Dobraram o tempo. Gente, parei de ir na academia. Então aqui na vida é assim também. A gente progredir aqui significa o quê? Que você vai ter uma prova mais difícil. E à medida que nós vamos incorporando o ensinamento, nós vamos nos preparando para a volta para casa. Eu me recordo, eu me aposentei no mês de dezembro do ano 2020. Hoje eu corrigi. Outro dia eu falei só 2000, esqueci. É 2020. E passou o primeiro mês, eu estava numa nostalgia total. Aquela coisa, meu Deus, essa coisa parada, que é isso, né? O que eu estava pensando? Comecei a pensar que eu queria voltar para casa também. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa. Nós começamos, aumentou muito o nosso trabalho, nosso centro espírita Alta de Souza, e de repente nós temos lá uma escola de reforço escolar, e essas coisas exigem pagamento, né? Ninguém vai ter um professor e não vai pagar. Então ela precisa receber, precisa comprar material para os alunos. E eu estava pensando que eu já estava cansado dessas coisas. Então me veio na mente, né? Acho que até a última vez que eu vim aqui, até já mostrei para vocês, me veio na mente uma história tão dura, de um sujeito que acorda nas trevas. De repente ele acorda nas trevas. E ele começa a mexer ali, pensando que é o lençol, porque ele estava tão escuro que ele não enxergava nada. Até não sei se vocês já tiveram oportunidade de dormir na zona rural. Né? Aqui na cidade a gente deita e você acorda, sempre tem uma restinha de luz, né? A luzinha escapa pela janela. Você sempre sabe onde você está, mas no sítio não. No sítio tem uma comunidade rural mortigueira. Lá você deita, a hora que apaga a luz, gente, você está nas trevas. Não enxerga nada. Se tiver que levantar, acende a luz, senão você tropeça na cama. E eu, quando começou a me vir a história, eu me via nessa noite tão escura. E a pessoa que estava ali, né, aquela meu sócio fala que sou eu mesmo, ele fala assim, já deve ser que acordou lá. Eu tinha a impressão que eu estava pegando, eu não procurava o lençol, mas só achava terra. E de repente era barro. Meu Deus, que sufoco. E começa a vir a história inteira. Começou no dia 4 de janeiro, no dia 30 de janeiro ele estava pronto. E depois que eu terminei o livro, gente, não senti mais a menor vontade de voltar para casa. Estou adorando ficar por aqui. Por quê? Porque não adianta voltar antes do tempo. Nós temos o tempo marcado, estabelecido. Kardec pergunta para os espíritos quais são os fatos da vida que são absolutamente determinados. Quais são os fatos marcados para a nossa vida? O que é que realmente, quando você vai passar uma temporada na Terra, o que é realmente fixado? E os espíritos respondem: data do nascimento e a data da morte. Esses dois eventos. O resto tudo pode ser alterado. Nós lá no mundo dos espíritos, vamos imaginar que nós vemos todos lá do nosso lar. É legal imaginar isso, né? Pelo meu livro já sei que não vim de lá. Mas vamos imaginar que nós viemos do nosso lar. Vamos imaginar lindo, maravilhoso, quando André Luiz escreve, onde os casais que vão encarnar vão lá namorar. Olha que coisa legal, né? E daí eu fico imaginando, com certeza eu estaria lá com a Gisele. Estava lá passeando por lá, né? Mas quando você encarna, esse casamento é obrigatório? Não é. Você pode resolver no casamento. No meu caso deu certo. Mas pode não acontecer. O Richard Simonetti,
Nunca me esqueço, contou uma história aqui no nosso lar, eu gostava muito dele, já o conhecia de Jacarezinho, né, ele era de Bauru, escreveu livros maravilhosos. Mas o Richard, ele contou uma história que eu nunca esqueci. Foi assim, que uma determinada pessoa, uma jovem, o procurou no centro para uma entrevista fraterna e disse para ele que ela, que era casada, que estava no 5º filho, na gravidez do 5º filho, passou por uma experiência muito complicada. Ela foi consultar o ginecologista e ela não conhecia aquele ginecologista. Quando ela entrou na sala, ela olhou para o médico e os dois entraram quase num estado de êxtase. Ele olha para ela e ela olha para ele e, como diriam os jovens, né, pinta aquele clima. Ela sentiu assim uma paixão avassaladora pelo médico e percebeu que o médico também, mas ela estava grávida. Eles conversam e ela conta para ele que ela está na 5ª gravidez. Imagina. E ele a atende e ela vai fazer todo aquele trabalho até o neném nascer com o mesmo médico. Por um lado, a felicidade deles era total na hora que tinha as consultas, e a tristeza era completa quando ela voltava para casa. Ela conta isso para o Richard, fala que está sofrendo muito, mas o Richard invoca o seu protetor e vai perguntar para ele o que é que acontecia com aquele casal. E o espírito protetor vai contar que aquele casal se preparou lá no mundo dos espíritos para encarnarem na Terra, e os dois seriam médicos, e os dois iriam trabalhar na África numa missão, que passariam a vida toda lá, inclusive ela nunca teria filhos com ele, mas os dois casariam e viveriam lá numa missão. Era a missão dos dois, seriam missionários, aqueles médicos que sem fronteiras, médicos sem fronteiras, mas missionários, né? Pessoas missionárias. Era esse o trabalho deles. Mas ela não se aguentou. Quando ela tinha 15 anos, ela se engraçou com um jovem da escola e engravidou dele, com 15 anos. O menino tinha 17. Mas o menino era sério. O menino assumiu a gravidez da menina. Passaram a viver juntos. Daí foi trabalhar com muita dificuldade, ela saiu da escola e foram tendo filhos e outros filhos. Aí o médico, quando ela tem nenê, ele a avisa que ele está indo para a África, porque já tinha vindo a convocação dele, e se despede, e ela conta para o Richard essa situação. O médico foi muito sério, tomou o seu rumo e ela ficou para cuidar dos filhos. Então, nesse caso, ela quebrou aquele projeto de vida. E muitas vezes nós quebramos também. Por quê? Porque o nosso farol, o farol que nos leva para o mundo de perfeição, o farol que nos leva a violentarmos as grosserias que nós carregamos até por estarmos encarnados, algumas, e muitas outras, porque nós somos espíritos ainda grosseiros. O único farol que ilumina esse caminho é o amor. E amar implica em renúncia, implica em nós abrirmos mão das coisas que nós mais valorizamos, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa pretensão, porque é necessário. Amar é abnegar, amar é vivermos para as outras pessoas. Então, quando nós conseguimos entrar nessa faixa de equilíbrio, o nosso caminho está aberto. Aí nós não precisamos mais de socorro, porque o amor nos fortalece. Nós não nos sentimos mais solitários, porque aquele que ama tem muita gente à sua volta. Prestem atenção para você ver. Eu vou dar como exemplo o seu Hugo. Eu nunca conseguia
falar com o seu Hugo, sempre tinha gente em volta dele. E o seu Hugo foi um dos patriarcas dessa casa. Por que ele estava sempre rodeado de pessoas? Porque ele amava. Procurem lembrar das pessoas que vocês sabem que amam. Procurem saber se elas se sentem solitárias. O tempo todo as pessoas estarão à volta dela, porque ela não busca ser amada, ela ama. Então o amor acaba com a solidão. O amor hoje está comprovado, é um excelente remédio para qualquer doença, é um estímulo para quem está desanimado, não permite a depressão, elimina a falta de interesse, a falta de gosto pelas coisas, aumenta o apetite, até engorda um pouco. Tem que trabalhar isso. Mas o amor é a solução para tudo. Por isso que eu quero deixar como lição dessa noite, que nós precisamos exercitar o amor com uma forma segura para nós encontrarmos, ainda que não já, um dia, a felicidade. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Geraldo. A gente fica quietinho aqui, pensando para ver se nós estamos aqui hoje, porque com certeza quantas pessoas nos amaram, né, Geraldo? Acho que todo mundo agora, se parar, já vem uma pessoa que seja, tem na lembrança que foi uma pessoa que doou para você tanto carinho, não querendo nada em troca. E se nós estamos aqui hoje, com certeza todos nós recebemos muito amor para nos sustentar nessa caminhada. E Deus sempre coloca pessoas para nos amar, então vamos fazer a nossa parte, fazermos essa energia cada vez mais aumentar e da nossa gratidão através do amor. Obrigada, Geraldo. Deus recompense. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvir tua voz, eu falar, me encantou e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvir tua voz, eu falar, me encantou e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.
Eu só sei dizer que sinto meu sorriso para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto meu sorriso para mim. Eu só sei dizer que sinto meu sorriso para mim. Laia, 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 se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusar, usou amor, caluniar, usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração.
se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, os olhos do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu, nele não chico, nossa eterna gratidão. Encontrei no meu caminho um suave peregrino, de olhar terno e brilhante, da flor do céu profundo. Os meus olhos choraram tanto de alegria que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos e o sol colorindo a natureza derramava a saudade no meu mundo de tristeza. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudades não vinde a mim, Maria Ribeira, minha vida após vidas, em saudades desse alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado, no transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus. É Jesus. Muito carinho que a gente agradece a todos vocês por estarem aqui conosco. Todas as vezes que isso acontece, a casa rejubila de alegria, de emoções, de sentimentos puros, e temos a certeza que somos amparados e acolhidos por esses grandes trabalhadores da espiritualidade maior, que sempre vem nos socorrer, dando a cada um o socorro necessário e do merecimento de cada. Então, que
fique nessa noite gravado em nossos corações tudo aquilo que recebemos. Muita gratidão ao nosso Geraldo, que sempre se desloca e vem com muito carinho para a nossa casa, trazendo juntamente a sua esposa, que a gente abraça fraternalmente esse casal. Que fique essa mensagem, dessa música, que nos fala quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz. Então retornemos para os nossos lares com essa mensagem tão carinhosa e vamos responder que é Jesus. E as bênçãos desse nosso amigo, desse nosso irmão, se faça sobre a nossa terra, se faça sobre os nossos lares. Uma gratidão imensa, Senhor, porque nos deste condições de estarmos nesse planeta bendito, nessa terra de luz que nos deu. Condições é a oportunidade de reencarnarmos para a nossa evolução. O amor, como cantou essa noite aqui, o amor, o seu Evangelho, se faça presente em nossos sentimentos, nas nossas atitudes, no nosso cotidiano. A bênção de Jesus, que nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Domingo agora, a Ana pede para avisar que nós temos o atendimento do Manu. Às 2 horas, já pode, quem precisar do atendimento, já pode chegar a essa casa. O Manu começa a atender às 3, né, Ana? 12h30, tá? Então, estaremos aqui no domingo. Que Deus nos abençoe.